Marcos capítulo 5. Tem uma passagem que sempre me chamou a atenção. E como você depois vai ser colocado, eu dei o tema, eu dei o título A Força do Amor. A força do amor, porque a gente para muito pouco para pensar no amor de Deus por nós. Mas essa passagem fala muito do amor. Talvez essa passagem do Gadareno, quando eu estive lá em Gadara, eu senti assim, falei: Senhor, eu imagino, eu volto 2000 anos atrás, o Senhor chegando aqui por causa de uma pessoa. Sim, uma pessoa que eu não sei o nome, você não sabe o nome, Gadareno, da região que ele era. Uma passagem tão conhecida, mas dessa vez algumas coisas me chamaram muito mais atenção do que outras. Porque a gente sempre lê e fica fixado na libertação, sim. E que grande libertação esse homem teve. Ele tinha uma legião de demônios. Legião é 6.000. Quer dizer, que é isso? Que nível de opressão, que nível de sofrimento. Mas eu não quero falar da libertação. Claro que a gente vai falar da libertação. Mas o foco aqui não é a libertação. Esse homem, ele não está registrado que ele pediu ajuda. Ele não tinha condição de pedir ajuda. Ele sofria de manhã, de tarde, de noite. Ele tinha uma condição crônica, uma opressão crônica. E quando eu falo de opressão, vocês conhecem a minha história. Quando criança, eu fui uma criança oprimida. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma visitação das trevas. Eu sei o que é você ser oprimido durante o dia. Durante a noite, você sabe, sonhos. Não, eu era oprimida também durante o dia. Então, eu não sei se a minha paixão por Jesus vem da mudança de trevas para a luz. Mas eu só sei que Ele é a paixão da minha vida até hoje. Eu amo acima de tudo, acima de todas as circunstâncias. Então, Marcos capítulo 5, eu queria que você lesse comigo o que o Senhor, Ele fala sobre este momento. E Ele diz aqui, Ele fala para os discípulos, Ele dá uma ordem para os discípulos. Começa no 4, vamos começar em Marcos 4. Em Marcos 4, versículo 35, começa com uma palavra de Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Tinha tanta coisa nesse passemos para outra margem. Para os discípulos, tudo bem, Jesus quer ir, Jesus quer evangelizar, Jesus quer abençoar. Era algo muito mais profundo. Jesus, Ele queria transformar aquela região e tinha uma pessoa que seria o alvo desse amor. Jesus amava o Gadareno. Como que Jesus? Onisciência. Porque aquele homem, por mais demônios que ele tinha, em algum momento ele ficava lúcido. E nesses momentos de lucidez, eu creio que ele pedia socorro. O pedido de socorro dele chegou até os céus. Eu quero te dizer que quando você ora, o teu pedido de socorro, ainda que você não tenha, tem momentos que não dá para a gente fazer uma oração muito elaborada, com muitas palavras. O sofrimento é tanto que muitas vezes eu pego emprestado a palavra que o Bartimeu falou para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu sei que Ele me ouve, porque Ele sabe que nesse grito tem muita coisa. Ele me conhece. Depois, quando eu ganho força, aí eu falo o resto. Mas a princípio eu só falo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem, ele não foi evangelizado, mas ele pediu socorro. E o pedido dele chegou até Jesus. E Jesus disse: eu vou atravessar mares. Que amor é esse? Um amor que vem em distância. Sabe, pelo Gadareno ele atravessou o mar. Por você, ele desceu do céu e ele veio para cá. Ele veio. Você acha que essa decisão, quando ele aceitou o plano perfeito do Pai, e ele disse: você vai para a terra. Esse é o plano perfeito. Claro que eu vou, Senhor. Gente, uma coisa é vir para a terra e passar uma semana, 2 dias, 3 dias. Mas o plano perfeito era ele passar aqui 33 anos. Meu Deus, passar 33 anos, sair de um lugar perfeito para um lugar imperfeito, para um lugar onde ele era adorado, para ele ser rejeitado. Mas ele atravessou mares.
E quando ele atravessou o mar da Galileia, que na verdade é um lago, é chamado por causa do tamanho dele, de um lago tão grande como o lago de Genezaré. Quando ele estava atravessando, o que aconteceu? Que está escrito aqui na tua Bíblia, no versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se, o que está escrito aí? Grande temporal de vento. Fala comigo, grande temporal. Igual de hoje. Chuvisco? Não, pior que o de hoje. Quando fala de grande temporal lá no mar da Galileia, é vento. E o vento levanta ondas. É um grande temporal mesmo. E aqui está falando da proporção do grande temporal. Que a água estava entrando dentro do barco. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. Mas esquece lá os discípulos. Agora é contigo. Quando Jesus ele fala para você, vamos para o outro lado da margem. Ele está dizendo, vamos para o outro lado. Ele está falando, vamos orar mais essa semana? Olha, eu garanto a você, que se você disser, sim Senhor, essa semana eu vou orar mais. Sabe o que vai acontecer? Um grande temporal. Ele vai trazer problema, preguiça. Ele vai trazer um temporal nas emoções, um temporal na família. Então é melhor eu não orar? Não, querida. Do outro lado da margem tem o teu milagre. Então quer dizer que você vai desistir? O temporal é só para te assustar. O temporal é só para você justamente dizer, melhor não orar. Estava melhor quando eu não estava, eu orava só de vez em quando, agora orar todo dia. Ou o Senhor ele diz assim, vamos passar para o outro lado? Você lê a Bíblia, você só abre a Bíblia quando você vem para o culto. Vamos aprender a palavra? E aí você fala, vou Senhor, eu quero aprender. E aí entram e começa o temporal. Ou quando você fala, sabe uma coisa? Eu cansei de ficar no banco. Eu entendo que eu tenho um chamado. Eu vou abrir uma unidade em casa. Eu vou servir em algum departamento aqui da igreja. Eu quero ser um voluntário aqui na igreja. Aí você toma essa decisão. Aí vem um grande temporal. O que eu quero te dizer é que nesse temporal, número 1, você não está sozinho. Esse temporal é só para retardar a tua decisão, impedir a tua decisão, te intimidar. Mas eu quero dizer, Unidade de Cristo, que esse ano nós vamos chegar do outro lado da margem. Do outro lado da margem tem mais unção, tem mais maturidade, tem mais unidade, tem mais graça, tem mais poder. Do outro lado tem tudo isso. Sinais, prodígios, maravilhas. E aí levanta o temporal e diz, você não vai conseguir, mas nós vamos chegar lá, porque ele está no barco. E os discípulos desesperaram. Jesus repreendeu. Olha só, quem está vivendo um temporal, levanta a mão. Então eu quero declarar agora que o Senhor Jesus repreende o vento. O Senhor Jesus repreende agora e faz cessar esse temporal. Porque você está no lugar certo, na casa de Deus. Você está fazendo a coisa certa. Você veio aqui para adorar. E Ele vai fazer cessar esse temporal em nome de Jesus. Amém? Ele fez cessar o temporal. Mas mal sabiam os discípulos que tinha muita coisa para acontecer do outro lado. E logo que eles chegaram, depois que o temporal acalmou, aí sim, a gente chega no capítulo 5. E eles chegam do outro lado da margem. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Agora sim, agora chegou o homem. Chegou o homem, uma visão assustadora. Ele veio de onde? Ele estava nos sepulcros. E o que ele fazia nos sepulcros? Nem ele sabia. Ele andava ali, ele vagueava. Ele não conduzia a vida dele era conduzida. Mas eu quero dizer que de gadareno todos nós temos um pouco. Muitas vezes o Senhor Jesus, Ele quer levar a gente para o outro lado da margem, e Ele quer que você tenha um encontro. Agora, você sabe o porquê da tempestade? Porque o diabo não é onisciente não, mas ele sabe que aonde Jesus entra,
algo acontece. E ele sabe que quando há um encontro entre o amor de Jesus e a nossa vida, algo extraordinário acontece. Quando há um encontro da luz de Cristo com as trevas que há em nós, você não precisa estar possesso para ter trevas. Você pode estar magoado, você pode estar irado e tem trevas aí dentro do teu coração. Você pode estar com inveja e tem trevas aí dentro do teu coração. E quando há um encontro da luz com as trevas que estão dentro do teu coração, algo extraordinário acontece. E ele sabe que ele perde o controle daquela vida. Ele não tem mais como oprimir aquela vida. Ele não tem mais como limitar aquela vida. Você acha que eu estou falando do gadareno? Eu estou falando de você. Eu não estou falando que você é possesso. Eu estou falando que nós vivemos num mundo que está em trevas. E você não percebe. E muitas vezes você fica andando pelos sepulcros. Quando que eu ando pelos sepulcros? Sabe aquela dor que você não enterra? Todo dia você fala com ela. Todo dia você chama. Todo dia você fala com a dor. Ai, me magoaram tanto, me feriram tanto. Olha só as palavras que falaram. Hoje eu escrevi no Threads que a maior capacidade que Deus nos deu é de nos levantarmos do meio da cinza. Ele te deu essa capacidade. Porque você se torna, sabe o que? Arma secreta. Ele não espera que você reaja. O diabo não espera que você levante. Caiu, vai ficar caído. Mas Deus, a lógica de Deus é outra. Caiu, eu levanto. Está destruído, eu restauro. Está triste, eu alegro. Está vazio, eu encho. Essa é a lógica de Deus. E ele não entende. Por isso que eu digo, que amor é esse? Que amor é esse que ele estava tão acomodado lá do outro lado da margem? Para que enfrentar uma distância? Para que enfrentar um temporal? Que amor é esse que todos os dias ele te visita? Que amor é esse que todos os dias ele se importa com você? Que amor é esse que todos os dias ele vê o plano do diabo e ele fala: eu vou lá para tirar esse meu filho do meio do sepulcro. Eu quero dizer que o sepulcro não é o teu lugar. Você tem um Deus de vida e vida em abundância. Você tem ressurreição, vida. Ele disse: eu sou vida e eu sou ressurreição. Bom, o gadareno, ele saiu do sepulcro. Ele foi atraído. Algumas pessoas só leem esse texto dizendo: não, foram os demônios, porque Jesus, ele chegou e os demônios chegaram e se prostraram diante dele. Peraí. Olha, se eu fosse um demônio, tudo que eu queria era fugir de Jesus. Eu não queria ter um encontro com ele, porque eu sei que ele é poder, que ele é autoridade. Ele vai me expulsar. Que lógica é essa que você pensa que foram os demônios que foram até Jesus? Você acha que eles achavam que eles iam derrotar Jesus? Claro que não, eles sabiam que não. Porque num momento, Jesus ali deu um momento, um respiro para aquele homem. Naquela respiração em que ele, por um segundo, ele não ficou possesso. Ele foi atraído pelo amor. Ele foi atraído pela luz. Ele foi atraído pela glória. E aquele homem foi até Jesus. Mas aqui fala mais sobre este homem. Fala que ele andava em sepulcros, dores que não se enterram, são coisas mortas. Por isso, põe a mão no teu coração. Eu quero dizer que o teu passado já passou. O teu passado não tem como mudar. Você viveu isso e acabou. Mas eu digo que o Senhor Jesus pode te curar agora. Ah, se eu ficasse no meu passado, eu não andava. E quando eu digo passado, o passado é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. O passado é ontem. Eu digo para você, a dor de ontem, deixa Jesus curar. A dor de 10 anos atrás, deixa Jesus curar. Ele curou o gadareno, ele pode te curar. Ou você vai limitar o poder dele? Não, essa dor eu chamo de minha. Para de chamar de minha. Diga, essa dor não me pertence. Fala para você mesmo, essa dor não me pertence. Essa lembrança não me pertence. Não é amnésia. Você nunca vai esquecer o que você passou. Mas, passou, tudo bem. Aquela cicatriz que você tem, acabou. Fiquei mais forte com isso. Ok, fiquei mais forte. Essa deve ser sua escolha.
Mas o gadareno não era só o sepulcro. O que mais que ele tinha? O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, fala comigo, sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Para aí, que quadro é esse? Esse homem andava sempre, todos os dias, a vida dele era daquele jeito, mas aquele amor estava chegando para mudar. Agora não seria mais daquele jeito. Talvez as tuas semanas estejam sendo sempre do mesmo jeito, mas hoje você veio, saiu da tua casa chovendo muito, e você veio ter um encontro com o amor do Senhor, e a sua semana vai ser diferente, porque você veio, assim como o gadareno foi, ele foi ao encontro de Jesus. Você veio, só que antes de você chegar, ele já estava aqui te esperando. O gadareno, quando o gadareno foi encontrar Jesus, Jesus já estava em terra. Quando o gadareno nem pensava em ir até Jesus, Jesus já estava atravessando o mar. Um amor que atravessa o mar, um amor que enfrenta a tempestade, um amor que não tem medo da nossa feiura. Porque diante da beleza de Deus, nós somos muito feios. A gente ama pouco, a gente perdoa pouco, a gente tem pouca, misericórdia. Tudo que a gente tem é muito pouco diante da grandiosidade de Deus. Mas hoje a gente pode aqui hoje ser um ponto final à mediocridade, e você dar um passo a mais e você crescer. Não importa se você já tem título, não importa. Você estava cantando, eu quero Maranata, veio o Senhor Jesus, e ele falando, olha, eu vou, mas eu quero uma noiva gloriosa, uma noiva limpa, uma noiva restaurada. É assim que eu vou buscar a minha noiva. E o gadareno estava no alvo de Deus. Era a lista, tarefa número 1 de Jesus. E ele se feria todos os dias. Ele se feria com pedras. Aquele homem tinha feridas infeccionadas. Ele estava enfermo fisicamente, oprimido espiritualmente, emocionalmente destruído, arrebentado. Pedras que a gente se fere. Por isso que eu digo, todos nós temos um pouco de gadareno. Tem pedras invisíveis que você não olha as minhas pedras invisíveis, eu não consigo ver as tuas pedras invisíveis. Mas nós temos a capacidade de nos ferir diariamente, dizendo, eu não sou capaz, ninguém me ama. Quando você se autodeprecia, quando você pensa a seu respeito o que Deus não pensa. Sabe de uma coisa? Nós deveríamos ser proibidos de pensar a nosso respeito aquilo que Deus não pensa. Sabe o que Ele pensa de você? Ele sabe que você não é perfeito, mas sabe o que Ele pensa? Você é meu filho amado, e eu me comprazo em você. Você é meu tesouro particular, você é menina dos meus olhos. Por você eu deixei o céu e deixaria de novo. Por você eu entreguei a minha vida na cruz e entregaria de novo. Você está proibido de pensar que ninguém te ama, que você não é visto. Sabe aquela sensação de que eu sou invisível? Isso é uma pedra invisível que você fica. Ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém se importa comigo. A minha vida, ninguém vive o que eu vivo. Quantas vezes você já disse isso para você mesmo? A vida dos outros é perfeita. Família Doriana. A vida dos outros é aquele Instagram que você vê, aquele perfil que tudo é perfeito e que é mentira, que não é assim, porque a vida de ninguém é perfeita. Aí você vai e rasga um pouquinho de você aqui, um pouquinho de você ali. Ou você acha, sabe, quando a gente é adolescente, jovens, né? Quando um relacionamento acaba, você acha que nunca mais você vai amar ninguém. Nunca mais ninguém vai te amar. Já passei por isso. É assim mesmo. Então aí você que é adulto, você fala, isso não é nada. Para eles é muita coisa, sim. É a primeira vez que ele está vivendo. Mas são essas pedras que aí você vai, você se rasga. Então você adulto tem outras pedras. Eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom, funcionário ou um empresário, seja o que você for. E o que você faz com essas pedras?
pedras hoje tem que jogar fora. Aquele homem não foi com pedra na mão. Aquele gadareno, quando correu para Jesus, ele já não tinha pedra na mão. E agora as pedras visíveis, as pessoas jogam na gente. São palavras, são insultos. Mas sabe a boa notícia? Que Jesus hoje, Ele quer pegar todas as pedras aqui no altar. E Ele quer dizer, olha, assim como eu livrei o gadareno das pedras, eu te livro das pedras. Esse homem, em uma única palavra, eu te digo, ele estava arruinado. Então eu gostaria que você abrisse, você vai voltar para Marcos 5, mas eu gostaria que você fosse para Isaías 61, porque Isaías 61 tem tudo a ver com esse texto. Isaías 61 é o que Jesus fez com o gadareno e o que Ele faz conosco. Acho que você já está se identificando um pouquinho mais, tirando a possessão um pouquinho mais do gadareno. E aqui está escrito, é claro que você sabe de cor esse texto, mas o versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim. A igreja está aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora eu quero dizer, o Espírito do Senhor está sobre ti. Sobre você, quem recebe? O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Eu vou ler aqui. Boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Era o gadareno em pessoa. No versículo 4. A pessoa que é liberta e curada, como no versículo 1, vai viver o quê? Versículo 4. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É muita destruição no versículo só. Destruído, arruinado. Mas o Senhor está falando aqui uma palavra que aconteceu no gadareno, vai acontecer aqui, e você se chama restaurador, porque você vai se levantar como restaurador de outras pessoas. Mas Jesus, antes de falar dessa restauração, tinha algumas pessoas com Jesus. Quem eram aquelas pessoas? Os discípulos. O que Jesus queria ensinar para os discípulos? Você acha que ele queria ter só um encontro com o gadareno? Não, ele estava fazendo 2 em 1 ali. Libertar, restaurar o gadareno. Mas ele queria ensinar algumas coisas para os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Lição número 1. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amor, amar. Amar a Deus, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então é amar a Deus, amar o próximo e amar a mim mesmo. Eu resumo em amar. O maior mandamento é amor. Sabe o que Jesus disse? Todos conhecerão vocês como meus discípulos se vocês amarem. É isso que Jesus diz. Aí as pessoas acham que conhece, que é discípulo de Jesus, se conhece todos os versículos, se é bem religioso. Eu quero te dizer que se você for bem religioso, se você conhecer todos os versículos e você não amar, você não é nada. Porque Deus é amor. Então se você não é imagem e semelhança de Deus, você é um sepulcro caiado. Eu tenho que ser dura de vez em quando. Eu estou numa... Vocês têm se acostumado com uma versão mais light minha, né? Eu estou muito mole, muito mansa. Mas de vez em quando eu ressuscito. E eu quero te dizer que se você não tiver amor, você é um sepulcro caiado. Jesus ensinou para os discípulos: olha, que amor é esse? Eu sou amor. Eu atravesso o mar. Eu enfrento tempestade. Eu vou até uma pessoa que sofre. Eu vou até uma pessoa arruinada. Eu te desafio nessa semana a achar uma pessoa que sofre, uma pessoa que está arruinada, para você ir levar o amor. Se eu falasse outra coisa, essa semana você vai ser restituído 7 vezes mais, quer ver? É que vocês viram que era armadilha.
Eu garanto que o amém era bem mais alto. Mas eu quero dizer, eu vou dizer de novo, só quem é corajoso vai aceitar esse desafio. Essa semana, você vai procurar uma pessoa, e olha que não é difícil de achar não, hein? Uma pessoa que sofre, uma pessoa que precisa de amor, uma pessoa que está arruinada para levar amor e a palavra de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Só vir à igreja não é ser igreja. Amar é ser igreja. É vir à igreja para me encontrar com o meu Deus, para eu ser mais edificada, mais fortalecida, para durante a semana eu exercitar o amor de Deus. Mas a gente vive tão no nosso mundinho que a gente não consegue enxergar nem para a direita nem para a esquerda. Você não consegue enxergar nem para frente nem para trás. Você só enxerga você mesmo. Você só enxerga as suas próprias dores. Assim eram os discípulos. Eles precisavam amadurecer. E Jesus disse: olha, amem, eu estou amando uma pessoa difícil, eu estou amando uma pessoa arruinada, eu estou amando quem ninguém ama esse gadareno, mas eu amo. Essa palavra que ele usou aqui em Isaías 61, que eu abri, eu amo esse versículo. O versículo, eu quero que você leia de novo, o versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Essa palavra usada, restauração, em hebraico é chuve. Essa palavra, ela fala de, não é algo para ser melhorado, é algo que é igualzinho ao projeto original de antes de ser destruído. E aqui fala do projeto original de Deus para a sua vida. O projeto original de Deus para a sua vida não é o que você hoje se encontra. Ele quer que você viva o que Ele tem dentro do coração dele. E o que Ele tem dentro do coração dele? Você é um grande evangelista, você é muito ungido de Deus, você tem dons. Ah, mas eu não tenho nada disso. Este é o plano original dele. Você pode não estar vivendo, mas você pode hoje dizer: Senhor, restaura isso em mim. Eu quero ficar muito ungido, eu quero ter dons, eu quero ter amor que transborda. Eu estou com pouco amor, eu quero, Senhor, eu quero realmente me tornar um grande evangelista. Eu digo para você, cada um do seu jeito. Vocês sabem, eu não levo jeito para chegar perto de uma pessoa e evangelizar, porque eu não consigo puxar conversa. Mas eu encontrei um jeito de evangelizar nas redes sociais. Lá é uma forma de evangelizar, e isso tem sido feito, e você vai encontrar a sua forma de evangelizar dentro do teu temperamento, dentro do dom que Deus te deu. Mas você precisa evangelizar em nome de Jesus. Mas eu disse, vamos voltar lá para Lucas. Era só isso que eu queria que você lesse em Isaías 61. Voltando lá, Lucas não, né? Marcos capítulo 5. Eu deixei o gadareno no meio do caminho. Ele ainda estava ferido, oprimido. E então no versículo 7, exclamando com alta voz, ele diz, no versículo 6, desculpa. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Eu vou ler de novo. Quando de longe ele viu Jesus, correu e... Desde quando demônio adora? Demônio se prostra diante de Jesus, e isso vai sempre acontecer na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, por causa do seu poder e autoridade. Mas adorar não. Adorar não. Aquele homem, ele viu Jesus em um momento, como eu disse, no momento de lucidez, o Senhor abriu ali uma janelinha. Ele viu a luz, ele viu o amor, ele viu a glória, e ele correu. Ele queria socorro. Você acha que esse homem queria viver daquele jeito? Claro que não. Este homem estava uma versão que foi o inferno que colocou para a vida dele. A vida dele era um inferno em vida. Ele não queria viver aquilo. Se você está vivendo aquilo que você não quer, você hoje pode correr para Jesus e adorar, e tudo vai mudar. Esse homem correu, ele se prostrou, mas em seguida, quem falou foram os demônios. É lógico, ele estava cheio de demônios. Os demônios, Jesus abriu uma janelinha, mas logo os demônios entraram e falaram: o que é que veio fazer aqui?
veio perturbar a gente. Bom, eu sei que eu vou ter que sair, né? Então eu quero sair então para os porcos. Não me manda embora daqui. E Jesus falou: ok, eu quero só uma coisa. Eu desejo só uma coisa: este homem liberto, este homem restaurado, este homem ungido. Os demônios tiveram que sair. Ali sim aconteceu. Como eu disse, se eu tivesse que dar aula sobre libertação, o texto exploraria só os demônios. Mas hoje não. É a nossa vida, porque você põe, essa é a experiência do gadareno. Não, essa é a nossa experiência. Quantas vezes você não está possesso, mas você tem uma escuridão, sabe, aquela tristeza, aquela opressão, aquela preocupação que ocupa o teu coração dia e noite. O Senhor está falando: corre para mim. Olha, eu estou abrindo uma janelinha no teu coração. Sai debaixo dessa opressão de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de dor emocional, e corre para mim, porque algo novo vai acontecer. Esse é o ano da restauração. Olha o texto: restauração, libertação e restauração. E aí, quando os demônios foram para os porcos foram para o mar da Galileia. Algumas pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Olha o que os moradores foram falar com Jesus. Os moradores da cidade. Olha, estava acontecendo uma coisa extraordinária com o gadareno, e os moradores da cidade não estavam nem aí. Sabe o que os moradores da cidade falaram? Quando eles viram o prejuízo financeiro dos porcos que foram para o mar, eles falaram para Jesus: sai dessa cidade. Gente, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Tem gente que não está prestando atenção na tua vida, que está mais preocupado com porco do que com a tua vida. Está mais preocupado com coisas materiais do que com a tua vida. Mas não tira o olho de Jesus. Deixa essas pessoas, porque Jesus vai lidar com elas também. E olha, eu não estou falando: o fogo do céu vai cair. Nessas pessoas vão encontrar com Ele também. Daqui a pouquinho você vai ver que elas vão encontrar com Ele. Mas olha, não atrasa o teu passo na caminhada dessa grande transformação, de ser cheio do Espírito Santo, de receber uma unção nova. Quem quer unção nova? Quem quer vinho novo? Todos os dias falo: Senhor, abre meus olhos para eu ver o que eu nunca vi. Senhor, me enche como nunca antes. Eu quero sempre o novo, eu não quero o velho na minha vida, não. Enquanto eu viver, eu quero o novo de Deus. E aquele homem estava ali, estava tudo acontecendo na vida do gadareno, e aquela multidão falando: vai embora, vai embora. Enquanto a multidão estava dizendo: vai embora, o gadareno: eu quero ir contigo. Olha que diferença, 2 tipos de clamor. E aí, você pode, eu digo agora, levanta a sua mão e vocês são obedientes, né? Eu estou falando como é que eu vou falar? Eu estou falando o que poderia acontecer. Então eu vou falar no final, né? Levanta a sua mão para eu dar a bênção final para você. Aí você levanta a mão e você vai embora. Só isso. Você vai embora. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Mas eu vim para a igreja. Mas você ficou com o básico. Ele não quer o básico na tua vida. Ele quer que você saia daqui transbordando. Olha, aquela multidão estava cara a cara com Jesus. E disseram: ok, Jesus, agora eu vou para minha casa e você vai para a tua, tá bom? É isso que a multidão falou. Agora aquele homem estava apaixonado, ele foi liberto, ele foi restaurado. Aquele homem disse: eu quero ir contigo, Jesus, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Aí o que você tem que fazer hoje, na hora da bênção final? Senhor, eu estou sendo abençoado porque eu tenho que voltar para minha casa, mas eu não volto sozinho, vai comigo. Eu quero o Senhor, eu levo o Senhor para casa. Eu quero ter experiências essa semana que eu ainda não tive na minha vida. Mas aquela multidão vai, volta do outro lado, e eu vou viver a minha. O Senhor já me trouxe um grande prejuízo aqui. Mas o gadareno não. Quando o gadareno falou: Senhor Jesus, eu quero ir contigo. Qual foi a palavra de Jesus? Vamos ler? E aí Jesus disse no versículo, então no versículo aqui, peraí, deixa eu achar.
e exclamando, no versículo 7, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Esses são os demônios. Mas no versículo 19, Jesus, quando ele pediu: Jesus, deixa eu ir contigo, gadareno. E Jesus disse, não, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar. Foi na casa dele que ele começou a proclamar? Claro que sim. Mas depois ele fez muito mais do que Jesus falou. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Decápolis não é o nome de uma cidade. São 10 cidades. Este homem andou por 10 cidades proclamando tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Todos se admiraram porque aquele homem, encontraram aquele homem, quando mandaram Jesus embora, viram aquele homem estava sentado, vestido, em mente sã, ele estava totalmente liberto, restaurado, ele estava diferente. E a minha pergunta é, quando você sai daqui, as pessoas veem que você é uma pessoa diferente. A tua forma de falar com o funcionário, a tua forma de falar em casa com os teus familiares, as pessoas reconhecem Jesus em você, reconhecem uma diferença. As pessoas viram que aquele homem que gritava não gritava mais, aquele homem que se feria não feria mais, aquele homem que feria outros não feria mais os outros, porque quem tentava acorrentá-lo, ele agredia. Aquele homem estava totalmente diferente. Aquele homem agora era o projeto original de Deus. E eu quero dizer que nós, neste ano de restauração, ano da restauração, é o ano do projeto original de Deus na nossa vida. Não tem como. Olha, Moisés era irreconhecível. Moisés, no início do ministério dele, quebrava a tábua. Olha, ele já estava lá com Deus, mas quebrava a tábua. Ele matou o egípcio. Ele era nervoso, ele era irritado. No final do ministério, não havia homem mais manso do que Moisés. Paulo, no início do ministério, não tinha paciência com ninguém. Mandou João Marcos para casa, brigou com Pedro e estava lá fazendo a obra de Deus. Mas ainda eu via, sabe, a gente vê ainda falta de restauração. Mas daqui a pouco você vê um Paulo todo manso, todo mole. João Marcos, meu filho, vem, traz a capa, meu querido. Ele fez as pazes com João Marcos, não só as pazes, ele queria João Marcos do lado dele em missões de novo. Sabe, se você é muito igual ao dia que você chegou aqui, é porque nada aconteceu na sua vida ainda. Você vai para o céu, isso sim, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas ir para o céu é muito pouco comparado com o que Ele tem planejado para você agora. Será que você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Será que você não está vendo o que está acontecendo em geopolítica? Você não está vendo o que está acontecendo nos governos? Você não está vendo o que está acontecendo? Sabe, agora o mundo suspira de novo. E agora, será que o Irã se levanta de novo contra Israel? O mundo está assim, sabe, sobressaltado. É porque Jesus está voltando e você vive como se nada tivesse acontecendo. Cristãos sendo perseguidos e você vive como se nada tivesse acontecendo. Iranianos sendo trucidados e você vive como se nada tivesse acontecendo. Jesus está falando para você: eu te chamei para um tempo como esse. Olha o gadareno, uma pessoa que ninguém dava nada, ele evangelizou 10 cidades. Você pode evangelizar a Ilha do Governador toda. Você pode evangelizar o Rio de Janeiro. Você pode ir pelas nações. Aí eu estava conversando agora com o Mário e eu falei para ele, e Deus, ele disse isso ano passado para mim. Ele disse: eu vou te levar para lugares que você nunca foi. Lugares bem esquisitos, eu nunca esperava ir. Eu vou esse ano. Sabe por quê? Eu sei que isso é Jesus falando: olha, é nesses lugares esquisitos que precisa chegar a minha palavra.
palavra, porque eu estou voltando. Aí é muito pouco você cantar Maranata, vem Jesus. Você tem que cantar e dizer: Maranata, vem Jesus e me prepara. Maranata, vem Jesus e me unge. Maranata, vem Jesus e me enche de ti. Maranata, vem Jesus e faz comigo o que o Senhor fez com o gadareno. A restauração que o Senhor fez naquele homem. Aí eu te faço uma pergunta: restauração te torna uma pessoa consertada? Restauração te torna uma pessoa melhorada? Não. Restauração te torna o projeto original de Deus. Isso é o que ele queria. O gadareno nasceu para isso. Maria Madalena nasceu para ser a líder que ela foi. Não era para ser oprimida por 7 demônios. Pedro nasceu para ser o grande apóstolo que ele se tornou, e não para ser aquele homem que todo mundo vira deboche. Ninguém pode acreditar no que Pedro fala. Ele fala que nunca vai negar Jesus e nega 3 vezes na falta de uma. Ele fala que ele vai entregar a vida dele por Jesus e ele foge. Parecia uma piada, mas essa era a versão que o inferno queria que Pedro fosse. Mas a versão de Jesus é aquele Pedro que se levantou e evangelizou 3.000 pessoas num único dia, aceitaram Jesus. Num único dia eles foram batizados. E aí quando eu fico vendo a religiosidade, que as pessoas, imagina a formalidade. Tem pessoas que falam: não, você precisa melhorar para batizar. Peraí, olha, 3.000 pessoas foram batizadas num único dia ali em Pentecostes. Você acha que os discípulos fizeram uma fila? Faz uma fila aqui. Como é que está a tua vida? Está bem ou está ruim? Se está ruim, não pode descer as águas. O que é isso? Quando você é batizado, é para morrer mesmo o velho homem, para nascer o novo. Vamos parar de religiosidade. Você precisa realmente aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, passar pelas águas do batismo, ser cheio do Espírito Santo e ser restaurado para ser o projeto original de Deus. Eu nunca vou esquecer. Uma vez, o pastor Osano com certeza deve lembrar, e eu tinha visto o pastor Fernando fazer isso. E eu já tinha ficado impressionada. Pastor Fernando, a maior parte de vocês aqui, deve ser 99%, não conhece. Muito tempo atrás ele já faleceu. Um pastor de libertação. Eu assisti uma libertação que ele estava fazendo. E aquela pessoa muito possessa. E no final da libertação, os demônios ainda estavam relutando em sair. Antes deles saírem, ele disse: devolve o plano original da vida dessa pessoa. Eu fiquei impressionada, porque aquela pessoa ainda possessa, aqueles demônios ali dominando o corpo daquela pessoa, era como que entregando. É claro que não é isso, não é entregar alguma coisa. Ele estava dizendo, em outras palavras, que estava saindo, porque a partir daquele momento, o plano original na vida daquela pessoa seria: Alexandra, uma das maiores libertações que eu já vi. Hoje ela é uma grande pastora. E olha, os demônios, era gadareno em pessoa. Mas eu digo para você, eu disse que o foco não é possessão. O foco hoje é restauração. O gadareno saiu do sepulcro, atraído pelo amor de Jesus. Então eu quero que neste momento, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Sabe por quê? Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou repetir: que amor é esse? Que amor é esse de Jesus por você? Feche os seus olhos. O amor de Deus por nós, que Ele ensina: quem ama, dá. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, renuncia. É certo ou não é certo isso? Senão não é amor. Uma mãe, ela ama, ela renuncia tudo. Um pai, um marido, uma esposa, um filho. Amor envolve renúncia. Amor envolve dar. Deus amou o mundo de tal maneira, o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Jesus te amou de tal maneira que Ele entregou a sua vida por amor a você. Eu vou repetir:
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por você. Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou a sua vida. Ele ainda disse assim: ninguém tira a minha vida, eu entrego, eu entrego. Eu digo que a cruz é a expressão maior de amor que existe. A cruz é a expressão de amor de um Deus apaixonado por você. Está faltando alguém na história. Eu falei de Deus Pai, eu falei de Jesus, agora é você. E agora, e você? Chegou a sua vez. Você dá o que para Ele?